Fala galera, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando mais uma lei. E hoje nosso convidado especial é a Lei 11.101, que trata sobre falências. E nós dividimos ela em 19 episódios que ficarão disponibilizados no YouTube em modo Pomodoro e no Spotify e outras plataformas ficarão com um único episódio. Galera, mas antes de começarmos, para nossa formalidade de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar aí embaixo seus comentários e vamos lá. Lei 11.101 regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. Doravante, referido simplesmente como devedor. Artigo 2º. Esta lei não se aplica a: inciso 1. Empresa pública e sociedade de economia mista. Inciso 2. Instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência de saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores. Artigo 3º. É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial da empresa que tenha sede fora do Brasil. Artigo 4º. Vetado. Capítulo 2º. Disposições comuns à recuperação judicial e à falência. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 5º. Não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência. Inciso 1. As obrigações a título gratuito. Inciso 2. As despesas que os credores fizerem para tomar parte da recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor. Artigo 6º. A decretação de falência ou deferimento do processamento da recuperação judicial implica: inciso 1. Suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta lei. Inciso 2. Suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência. Inciso 3. Proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda das demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. Parágrafo 1º. Terá prosseguimento no juízo do qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. Parágrafo 2º. É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o artigo 8º desta lei, serão processadas perante a Justiça Especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro geral de credores pelo valor determinado em sentença. Parágrafo 3º. O juiz competente para as ações referidas nos parágrafos 1º e 2º deste artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria. Parágrafo 4º. Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de tratar que tratam os incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. Parágrafo 4º-A. O decurso do prazo previsto no parágrafo 4º deste artigo, sem a deliberação a respeito do plano de recuperação judicial proposto pelo devedor, faculta aos credores a propositura de plano alternativo, na forma dos parágrafos 4º, 5º, 6º e 7º do artigo 56 desta lei. Observado o seguinte. Inciso 1. As suspensões e a proibição de que tratam os incisos 1 e 2 e 3 do caput deste artigo não serão aplicáveis caso os credores não apresentem plano alternativo no prazo de 30 dias,
contado do final do prazo referido no parágrafo 4º deste artigo ou no parágrafo 4º do artigo 56 desta lei. Inciso 2. As suspensões e a proibição de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo perdurarão por 180 dias, contados do final do prazo referido no parágrafo 4º deste artigo, ou da realização da Assembleia Geral de Credores referido no parágrafo 4º do artigo 56 desta lei, caso os credores apresentem plano alternativo no prazo referido no inciso 1 deste parágrafo, ou no prazo referido no parágrafo 4º do artigo 56 desta lei. Parágrafo 5º. O disposto no parágrafo 2º deste artigo aplica-se à recuperação judicial durante o período de suspensão de que trata o parágrafo 4º deste artigo. Parágrafo 6º. Independentemente da verificação periódica perante os cartórios de distribuição, as ações que venham a ser propostas contra o devedor deverão ser comunicadas ao juízo da falência ou da recuperação judicial. Inciso 1. Pelo juiz competente, quando do recebimento da petição inicial. Inciso 2. Pelo devedor, imediatamente após a citação. Parágrafo 7º. Revogado. Parágrafo 7º-A. O disposto nos incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos parágrafos 3º e 4º do artigo 49 desta lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o parágrafo 4º deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do artigo 69 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 85 do referido Código. Parágrafo 7º-B. O disposto nos incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional na forma do artigo 69 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, observado e disposto no artigo 805 do referido Código. Parágrafo 8º. A distribuição do pedido de falência ou de recuperação judicial ou da homologação de recuperação extrajudicial previne a jurisdição para qualquer outro pedido de falência, de recuperação judicial ou de homologação de recuperação extrajudicial relativo ao mesmo devedor. Parágrafo 9º. O processamento da recuperação judicial ou da decretação de falência não autoriza o administrador judicial a recusar a eficácia da convenção de arbitragem, não impedindo ou suspendendo a instauração de procedimento arbitral. Parágrafo 10. Vetado. Parágrafo 11. O disposto no parágrafo 7º-B deste artigo aplica-se, no que couber, às execuções fiscais e às execuções de ofício que se enquadrem, respectivamente, nos incisos 7 e 8 do caput do artigo 114 da Constituição Federal, vedados a expedição de certidão de crédito e o arquivamento das execuções para efeito de habilitação na recuperação judicial na falência. Parágrafo 12. Observado o disposto no artigo 300 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, o juiz poderá antecipar total ou parcialmente os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial. Parágrafo 13. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do artigo 79 da Lei 5.764, de 16 de dezembro de 1971. Consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso 2 do artigo 2º, quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica. Parágrafo 6º-A. É vedado ao devedor, até a aprovação do plano de recuperação judicial, distribuir lucros ou dividendos a sócios e acionistas, sujeitando-se o infrator ao disposto no artigo 168 desta lei. Artigo 6º-B. Não se aplica o limite percentual de que tratam os artigos 15 e 16 da Lei 9.065, de 20 de junho de 1995, à apuração do Imposto sobre a Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL.
LL, sobre a parcela do lucro líquido decorrente de ganho de capital resultante da alienação judicial de bens ou direitos de que tratam os artigos 60, 66 e 141 desta lei, pela pessoa jurídica em recuperação judicial ou com falência decretada. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese em que o ganho de capital decorra de transação efetuada com: inciso 1. Pessoa jurídica que seja controladora, controlada, coligada ou interligada. Ou, inciso 2. Pessoa física que seja acionista controlador, sócio, titular ou administrador da pessoa jurídica devedora. Artigo 6º. 6º-C. É vedada a atribuição de responsabilidade a terceiros em decorrência do mero inadimplemento de obrigações do devedor falido ou em recuperação judicial, ressalvada as garantias reais e fidejussórias, bem como as demais hipóteses reguladas por esta lei. Seção 2. Da verificação e da habilitação de créditos. Parágrafo 7º. A verificação de créditos será realizada pelo administrador judicial com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas. Parágrafo 1º. Publicado o edital previsto no artigo 52, parágrafo 1º ou no parágrafo único do artigo 99 desta lei, os credores terão o prazo de 15 dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados. Parágrafo 2º. O administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do caput do parágrafo 1º deste artigo, fará publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45 dias, contado do fim do prazo do parágrafo 1º deste artigo, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no artigo 8º desta lei terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração desta relação. Galera, é isso aí. Esse foi o primeiro episódio da Lei 11.101, que trata sobre a Lei de Falências. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Forte abraço e tchau!